Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Abel Chavaia. Hoje eu vou ensinar Photoshop do zero, desde a importação ao Camera Raw até ao Photoshop. Então agradeceria que ficassem atentos a este tutorial, pois será de grande prestígio para quem queira sair ou partir do zero para o profissional aqui no Photoshop. Então acompanhe. Para quem ainda não está inscrito no nosso canal, pode já subscrever-se. Esta é a nossa conta oficial aqui no YouTube, onde passa todos os conteúdos ligados à fotografia e não só. Portanto, nós vamos começar com este tutorial importando a fotografia corporativa que nós produzimos num dos centros aqui no Lubango, em Angola, e vamos vos mostrar como trabalhar com a coloração a partir do Camera Raw e como é que vamos fazer a importação do Camera Raw ao Photoshop. Então acompanhem. Vai passar agora a vinheta do nosso trabalho. Fiquem atentos. Vamos lá. Então, vou abrir aqui a imagem, deixa procurar, está mais ou menos, aqui. Então, a imagem está ali, aberta, bem linda, com a nitidez exata para fazermos o tratamento. Então, eu vou colocar aqui o antes e o depois para vocês verem mais ou menos como é que eu vou tratar esta imagem, que tipo de coloração eu vou fazer. A minha imagem foi produzida com uma EOS 5D Mark III, Canon, neste caso. As minhas configurações em termos de exposição, refiro-me ao ISO, a velocidade e a abertura, foram feitas da seguinte maneira: ISO 400, minha lente 50mm com abertura máxima 1.8, usei ela a 3.5. Esta foi a minha abertura máxima que eu configurei e obtive este resultado em termos de iluminação, em termos de entrada de luz na lente. E a minha velocidade, que é padrão, que eu uso maioritariamente nas minhas fotografias, tenho-na aqui 160 por segundo. No entanto, esta foi a configuração que eu usei. Em termos de perfil, balanços de branco, eu usei o meu perfil paisagem, usei o balanço de branco em Kelvin, porque a minha câmera me dá essa opção de usar em Kelvin, e a minha temperatura foi acima de 5000, pois eu gosto de uma temperatura mais quente na produção, porque a minha pós-produção baseia-se já em tons cinemáticos, não frio, não quente. Chamo-os de tons temperados. Entanto, esta é a configuração, e para todos que me seguem aqui no canal do YouTube, se pudeis aplicar elas, estás à vontade. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos configurar aqui em termos de exposição. Será que há alguma anomalia aqui que eu possa fazer em termos de exposição? Sim. Eu devo puxar as minhas sombras porque eu tenho elas muito rígidas aqui, e a ideia é deixar ela mais sensível possível. Eu vou pegar as sombras, eu vou trabalhar com números exatos, vou colocar, vou subir para 20 as sombras, vou subir para 20 para abrir mais um pouco. Eu acho que não chega,
vou para 30, exato. Porque a minha ideia é abrir mais um pouco, tá? Que até já o Photoshop é muito inteligente, já me dá essa opção, controla o brilho, as partes escuras da sua foto. Então eu puxei toda a parte escura da minha imagem. Se você controlar aqui o antes e depois, vai conseguir notar uma diferença em termos de escuridão, né, no pescoço, alguns contornos do cabelo e não só. Depois, o que é que eu vou fazer? Eu usei, fiz essa fotografia no perfil paisagem, mas aqui em contrapartida eu posso não aplicar o paisagem. Eu tenho a minha imagem quente e se eu aplicar o paisagem acaba por ficar muito mais quente. O que é que eu quero? Eu quero deixar um contraste avançado, o perfil real que eu já obtive a partir da câmera e para aqui no Photoshop eu quero apenas deixar um contraste mais, a minha imagem mais contrastada. Eu vou aplicar aqui o vivido. Você nota que as cores pretas ficaram mais pretas ainda e parece que a imagem está mais viva. Aplicando isso, há sim mais necessidade de puxar a minha sombra. Eu vou puxar ela para 40 por causa do meu vivido. Eu vou ativar aqui a minha... pronto, eu podia chamar de fotômetro, mas é o histograma para ver quais são as partes da minha foto que aparentam estar estourada. Você nota o contrário, em vez de estouros, é a presença de sombras, e é o que eu mais tenho na minha imagem. Essas partes do contorno no cabelo têm muita rigidez, apresentam muita rigidez em termos de sombra. Então não tenho queixas aqui sobre exposição, senão mesmo a questão das sombras. Eu agora vou pegar os realces, vou baixar um pouco eles, pelo menos até mínimo 10, para dar mais vida às minhas cores mais vivas. E depois o que é que eu vou fazer? Eu vou... para essa imagem eu não preciso mexer muito, porque a imagem já foi bem feita e o resto eu vou obter a partir da tela principal do Photoshop. Eu vou para as curvas. Podia assim, nas curvas o que é que eu vou fazer? Eu quero ter um tom mais cinemático. Eu pego aí a cor azul, eu vou subir um pouco, né, mais ou menos aqui. Eu não quero fugir do real da pessoa. Eu vou para a parte esverdeada e vou puxar o meu tom mais ou menos aqui. E depois tem aqui a parte mais quente, que é o vermelho. Eu vou tentar dar um toque mais ou menos aqui. E você consegue notar que a minha imagem alterou. Saiu do tom mais quente para o cinema. Esse é que eu mais gosto. Então vou aqui no HSL, né, que é, entre outras palavras, é mesmo cores. Entro aqui no HSL. O que é que eu vou fazer aí? Eu vou retirar a saturação do meu laranja, ou seja, do meu amarelo e o meu verde. Eu quero ter um tom cinema, principalmente nas cores mais vivas. Neste caso é o verde. Eu quero deixar ele mais cinemático possível para ir de acordo com a temperatura na pele da pessoa que eu estou aqui a trabalhar. Então, faço isso. Aplico, né? E depois eu vou aqui nos detalhes. Nos detalhes, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar algum excesso de ruído na minha imagem. Se vocês olharem ao puxar as sombras, o oposto das sombras é ruído. As sombras é que nem tem um poder que nem o ISO. Quanto mais ISO nós usarmos, e se não houver sincronia entre a abertura e a velocidade, nós acabamos por obter muito ruído na nossa imagem, e é o que nós temos aqui nesta imagem. Puxamos as sombras e acabamos por ter ruídos. E isso vai me obrigar a usar a luminescência para poder eliminar um certo nível de ruído. Eu vou colocar aqui 20 para ver se vai eliminar alguma coisa, né? Para os dois, deixa eu colocar 20. Até aqui eu consigo ver que o excesso de ruído acabou por desaparecer. E eu perdi certas informações da minha imagem, porque essa imagem eu vou fazer o tratamento de pele, então preciso ter a textura exata para fazer isso, para que a minha imagem não venha a ter uma textura de boneco. Portanto, eu vou adicionar mais textura na minha imagem, eu vou colocar 20 de textura. Quero reservar aqui os detalhes para poder trabalhar no Photoshop, na tela principal do Photoshop. Agora o que eu vou fazer? Ou seja, aquela hora trabalhei com contraste, seria os realces a serem retirados e não o contraste. Por isso que eu notei, eu já queria fazer o contraste há pouco tempo, porque parecia que os contornos haviam aberto muito.
E depois eu entro num dos segredos, um dos meus segredos aqui na tonalização de vídeo, ou seja, a correção de cores. Tonalização de vídeo para outros Photoshop, mas para 2025 correção de cores. Eu vou aplicar aqui nos tons médios, eu vou subir um pouco para o tom mais quente. Nos realces eu vou subir para exagerei, mesmo aqui eu acredito que tenha exagerado um pouco. Mais ou menos aqui. Eu tenho a minha imagem, você consegue notar o antes e o depois, apesar do meu branco ter desaparecido, mas o meu objetivo é este. Eu tenho um contraste, aqui usei uma LED, né, neste lado, um contraste. Este contraste, essa LED trouxe um contraste diferenciado na minha imagem. Essa foi a minha intenção em colocar esta LED ali, é para dar um contraste. E vocês notam que não acabou por iluminar a modelo, a pessoa fotografada. Acabou por dar um contraste aqui na decoração, aqui na árvore, né, nas flores. Então, feito isso, estou preparado para importar a minha imagem para o Photoshop. Pois, o resto eu vou aplicar lá. Então, vamos a isso. Eu vou abrir a imagem para o Photoshop. Ela vai abrir, vai processar.